Olá pessoal, vamos voltar então ao nosso estudo de Direito Empresarial. A gente já viu anteriormente, na primeira aula, aquilo que era considerado os princípios do direito empresarial com base na Constituição, vimos as fontes do direito empresarial, teoria dos atos do comércio, teoria da empresa, o conceito de empresário e também aquilo que não é considerado empresário nos termos do parágrafo único. Vamos ver agora então os requisitos para eu poder ser considerado empresário. Não basta apenas que eu preencha as hipóteses trazidas pelo caput 966. É preciso que eu tenha os requisitos observados. O primeiro deles é a capacidade civil e o segundo é não ter impedimento legal. Então, a capacidade civil no Brasil, a gente estuda lá no direito civil, que é tida da seguinte maneira: existe a capacidade de direito, que é aquela adquirida ao nascer com vida, segundo a teoria natalista de Silvio de Salvenosa, e a capacidade de fato, que é aquela adquirida por regra aos 18 anos de idade, que é o tempo da maioridade civil no Brasil. Então, a gente tem a capacidade de direito e a capacidade de fato. Aqui a gente se refere como a capacidade civil à capacidade de fato. Então, para eu poder ser empresário no Brasil, eu tenho que ter a capacidade civil plena, capacidade de fato, aquela adquirida aos 18 anos de idade. Essa é a regra. Existe a possibilidade de eu ser empresário, mesmo não tendo atingido ainda os 18 anos, na hipótese de emancipação, seja uma emancipação judiciária, uma emancipação voluntária ou uma emancipação legal, enfim, depende. Se eu tiver 16 anos completados e ainda não tiver os 18 anos e eu seja emancipado, eu posso sim exercer atividade empresarial. Eu preencho o requisito da capacidade civil. Então, uma hipótese aí, uma exceção de alguém menor de 18 anos exercer atividade empresarial. Lá no artigo 974 do Código Civil, a gente vai encontrar a possibilidade do incapaz exercer atividade empresarial. E aí, para falar do incapaz, a gente tem que buscar fundamento no artigo 3º e no artigo 4º do Código Civil. O artigo 3º traz a previsão da figura do absolutamente incapaz, enquanto que o artigo 4º traz a figura do relativamente incapaz. O absolutamente incapaz é o menor de 16 anos no Brasil e o relativamente incapaz é aquele que tem 16 anos e não completou 18 anos, é o ébrio habitual, é o viciado em tóxico, é o que não pode exprimir sua vontade por uma causa permanente ou transitória. Basicamente seriam esses os considerados relativamente incapazes. Então entendo que o 974 vai dizer que esse incapaz, seja absolutamente, seja relativamente, pode exercer atividade empresarial, desde que, evidentemente, devidamente representado para o absolutamente incapaz ou devidamente assistido para o relativamente incapaz. Mas vai dizer também o 974 que esse incapaz ele não pode iniciar uma atividade empresarial. Esse incapaz ele pode dar continuidade a uma atividade empresarial já existente. Então imagine o seguinte exemplo: uma criança com 11 anos de idade, ela, por algum infortúnio da vida, venha perder os seus pais e venha ficar órfã. E seus pais tinham lá uma empresa. É possível que ela dê continuidade a essa atividade empresarial. Evidentemente que devidamente, nesse caso aqui, representada, porque ela é uma absolutamente incapaz. E também vai dizer o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, 974, que além de estar devidamente representada, depende de autorização judicial. Então, o juiz autorizando, estando ela representada, nesse caso da criança que eu estou falando aqui, ela pode dar continuidade a essa atividade empresarial. Essa criança, em outra situação, ela jamais poderia dar início a uma atividade empresarial, mas ela pode continuar. A gente vai ver também, no parágrafo 2º, 974, que os bens que esse incapaz já possuía antes do início dessa sua vida empresarial não serão atingidos por dívidas contraídas pela empresa. Então, independentemente da responsabilidade da empresa ser limitada, independentemente de ser ilimitada, as dívidas que já existiam antes
antes ou que vieram a existir, não têm o condão de atingir o patrimônio que ele já tinha antes de se tornar empresário, por alguma circunstância que impôs a ele continuar essa empresa. Então, de maneira clara, entendam, o patrimônio desse incapaz que ele tinha antes de assumir a condição de empresário não será atingido por dívidas contraídas pela empresa, nem antes e nem depois do seu ingresso na empresa, ok? Então é uma hipótese do incapaz. É importante a gente dizer também que é possível, no caso concreto, haver a situação daquele que era capaz, era plenamente capaz, tinha aberto uma empresa, era empresário, e por algumas circunstâncias da vida ele se tornou um incapaz, um relativamente incapaz. Por alguma causa transitória ou permanente, ele não consegue mais exprimir livremente sua vontade. Ele terá que fechar a empresa? Não. Diz o legislador, no caput 974, que ele pode continuar essa atividade empresarial, nesse caso devidamente assistido, com autorização judicial. Então, é a hipótese aí também de alguém exercer essa atividade empresarial na condição de incapaz. Então, veja, para ser empresário, eu tenho que me amoldar aos requisitos do 966 caput e tenho que ter a capacidade civil. Vimos que essa é a regra, em algumas situações é possível um incapaz exercer atividade empresarial, a questão do emancipado a gente falou já aqui também. Por outro lado, é também exigido que esse pretenso empresário não tenha impedimento legal. E algumas figuras, em virtude de uma presunção ex lege, uma presunção da lei, não pode exercer atividade empresarial, mesmo que tenha capacidade civil ou mesmo que se encaixe lá no caput do 966 e não se encaixe no parágrafo único do 966 do Código Civil. E aí a gente vai dividir essas figuras em alguns grupos. Então nós temos os magistrados, membros do Ministério Público e membros da Defensoria Pública, eles têm uma certa restrição para exercer atividade empresarial. Eles podem até ser sócios ou acionistas de uma empresa, mas jamais poderão ser administradores de uma empresa. A figura do administrador a gente vai estudar mais à frente, mas basicamente é aquele previsto no contrato social ou previsto em algum ato separado que tenha a incumbência de administrar a empresa. Realmente tocar a empresa no seu dia a dia, abrir e fechar as portas, pagar quem deve ser pago, pagar a conta, etc, etc. Então veja, esses três, magistrado, membro do MP ou da Defensoria, pode até ser sócio de uma empresa, podem até ter ações de uma empresa, mas jamais poderão figurar como administradores. Muita gente equivocadamente entende que essas figuras poderiam ser sócios minoritários. Não existe essa restrição. Podem ter lá, por exemplo, 99% das cotas de uma sociedade, mas não pode exercer a atividade de administrador dessa empresa. Temos também a figura dos servidores públicos, civis e militares, que também se aplica essa mesma regra aplicada aos três membros do Poder Judiciário, do MP e também da Defensoria que eu comentei agora há pouco. Então, servidor público, civil e militar pode até ser sócio acionista, mas não pode ser administrador. Temos também a figura do leiloeiro. Esse tem uma restrição maior, porque ele não pode ter participação alguma em empresa, muito menos na condição de administrador, ele não pode ter empresa para figurar como leiloeiro. E também o impedimento legal referente aos médicos. Os médicos, de maneira geral, podem exercer atividade empresarial livremente. Agora, o médico ele não pode exercer atividade empresarial no tocante à farmácia, no tocante à drogaria e também a laboratórios farmacêuticos. Quanto a essas atividades, existe uma restrição em relação ao médico. Então, são alguns impedimentos legais que geralmente são exigidos em provas e que a gente precisa falar. Vamos falar agora um pouquinho aqui, acompanhando o nosso material aí, a questão de algumas obrigações do empresário. O empresário ele deve ter algumas obrigações no exercício da sua atividade. Algumas dessas obrigações a gente tem como a questão do registro. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão do registro. O que é o registro? Registro
é um ato que deve ser feito para constituir uma empresa. Esse registro pode ser feito tanto numa junta comercial, quanto num cartório de registro de pessoas jurídicas. Mais para frente, quando formos estudar o direito societário, a gente vai entender que algumas figuras podem ter o registro da sua atividade no cartório de registro de pessoas jurídicas. Sociedades simples, por exemplo, fazem o registro lá. Mas aqui entendo o registro como um ato de abrir realmente a sua vida empresarial de forma formal, de maneira formal. A gente já viu que para ser empresário não depende de registro. Eu posso ser empresário preenchendo os requisitos 966 e não tendo registro. O registro confere a minha condição de estar regular ou não. Se eu tenho a regularidade é porque eu estou registrado. Então, se eu tenho registro, eu posso falar que eu sou um empresário regular. Um registro na junta comercial. Se eu não tenho registro, eu posso até ser considerado um empresário, mas um empresário irregular. Mais à frente a gente vai ver as consequências de estar regularizado ou não. Então, o registro, ele não é algo que vai me dar a condição de empresário. Entendam isso, a primeira coisa. Ele é obrigatório? É, porque o legislador quer que esteja todo mundo na formalidade, na regularidade. Mas não é esse registro, volto a repetir, que me dá a condição de empresário. Eu sou empresário independentemente de registro. Existe uma figura, que é a figura do produtor rural, nos termos do artigo 972 do Código Civil, e o produtor rural, ele, para ser considerado empresário, ele depende de registro. É uma exceção ao que eu acabei de falar. Para ser considerado empresário, não depende de registro. O produtor rural, para ser considerado empresário, obrigatoriamente tem que ter registro na junta comercial. Se ele tiver registro na junta comercial, ele é considerado empresário. Se ele não tiver registro na junta comercial, ele é considerado meramente um produtor rural. Então, se falar, existe alguma exceção à regra de que não depende, para ser constituído como empresário, o registro no Brasil? Sim, o produtor rural. O produtor rural só é considerado empresário se ele tiver registro, ok? Registro na junta comercial. Então, essa é uma das obrigações do empresário, o registro. Outras, a gente tem como escrituração dos seus livros comerciais, e aí a gente vai ver em aulas mais à frente. A gente vai falar do empresário casado ainda. O que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. Espero que tenham todos um ótimo dia de estudos e nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado.